O cliente não compra mais fotos porque você empurra, mas ele compra porque ele entende o valor real da história que você registrou. Fala pessoal, Christian da GoImage por aqui em mais um Papo GoImage. Hoje vamos falar sobre como conduzir a escolha das fotos e vender muito mais. E para debater esse assunto, temos aí o nosso Márcio Monteiro, grande amigo aí do Rio de Janeiro. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. E o grande Pedro Santos, especialista em conduzir a sessão de vendas, escolha das fotos. É tu que faz a escolha das fotos aí junto com o cliente, Pedro? Como é que é aí no teu estúdio? Especialista é uma palavra forte, né? Dá uma enganada. Sou eu que faço, cara. Sou eu que faço. Inclusive, por um tempo eu deleguei e vi que a melhor pessoa pra fazer isso sou eu, mas não pelo fato de que eu sou um melhor, sei lá, um especialista, mas é porque eu já tenho uma abertura melhor, eu tenho autonomia pra, como eu falo, que dar uns bostaço, não deixar o cliente tirar, entendeu? Eu não sei, meio que induzir de uma forma um pouquinho mais, entre aspas, agressiva, entendeu? Coisas que o pessoal da equipe não, às vezes não pode ter, entendeu? Não tem essa intimidade, assim, né? Pelo fato de eu já ter fotografado. Mas eu que faço todas as escolhas aqui. Essa relação é uma relação que eu acho que a confiança pega muito, né? Esse momento, né? Porque imagina que tu tá todo o tempo lá com um fotógrafo, dali um pouco tu vai pra outra pessoa, tu já não tem a mesma... Sabe, me parece, tá, que a sensação que dá é que, tipo, ok, foi delegado, mas aí eu já sou mais propenso a dizer não para algumas coisas. Pro fotógrafo, como gerou uma relação de confiança, o que ele tá me falando, né, mesmo que ele esteja, vamos dizer assim, querendo também vender, é uma sensação de que passa mais segurança, eu acho, pro cliente final, né? Essa questão é muito louco, assim, porque é um problema que eu vou ter que lidar daqui a um tempo, tá? Porque, embora hoje eu veja que eu sou, dentro da minha empresa aqui, a pessoa mais qualificada para fazer essa escolha, vai chegar um momento que vai ter alguém mais qualificado que eu, porque eu vou precisar, eu vou treinar essa pessoa, vou ensinar, ela vai ver eu fazer isso muitas vezes. Só que mesmo tendo alguém muito mais qualificado que eu, pro cliente eu ainda sou a autoridade intelectual de dentro da minha empresa. Entendeu? Então vai ser difícil descolar um pouco isso de mim com o tempo, porque a pessoa entra aqui, pô, quem que é o fotógrafo? De quem que é o nome que tá na fachada? Eles acham que eu faço tudo aqui dentro. E isso chega um momento que pode se tornar um problema. E isso, o que pode se tornar um problema hoje é uma coisa que facilita um pouco. Porque, cara, uma coisa é o Gil dizendo, uma coisa é a Camila dizendo, outra coisa é o host dizendo, outra coisa é o Pedro dizendo. Se o Pedro falar, cara, essa foto aqui é boa porque eu pensei isso, isso e isso, saiu da cabeça dele, entendeu? Aquela construção daquela foto. E isso vai fazer com que a pessoa compre aquela foto e de foto em foto, 44 em 44 vira reais, né? Vira o ticket que ela vai comprar. De todas as coisas que eu terceirizei dentro da minha empresa ao longo desses anos, o único erro foi em algum momento, ter terceirizado essa parte da venda, essa parte da escolha das fotos. Porque, vamos lá, tem a parte fotográfica, que eu sei que é importante pro trabalho dela ter uma consistência, isso e tudo mais, né? Mas, cara, no final das contas também eu quero, sim, que ela compre 300 fotos. Eu não sou aquele cara que fala, não, pô, 30 fotos tá bom. Não, eu quero que ela compre 100, 150, que ela pegue 3, 4, 5, eu quero, entendeu? Então, nisso também eu já tenho essa questão que também ajuda um pouco, porque eu sei que, né, quanto mais eu encantar o cliente, mais ele vai comprar. E contigo, Márcio, é assim também? Como é que é o teu processo? Tu faz ensaios também, né? Mas não tem a lógica do estúdio, é mais pro lado do casamento, né? Exatamente, exatamente. Então, como é que funciona pra ti essa parte da escolha? É tu mesmo que escolhe pros clientes? Tu faz uma reunião? No casamento, tem uma pequena diferença que a gente entrega uma quantidade maior de fotos e depois rola uma escolha para as fotos que vão para o álbum, né? E aí eu delego isso, é o cliente que faz. Durante um tempo, eu tinha uma editora, duas editoras que faziam isso para mim, quer dizer, selecionavam das 8.000 fotos, selecionavam as 800 e me entregavam isso pré-tratados para eu dar uma olhada antes de entregar para o cliente. Hoje em dia sou eu mesmo que faço, porque eu também diminui muito o número de casamentos, em função da atividade de ensino e tudo, eu diminui muito o número de casamentos. Hoje isso é muito feito com inteligência artificial, né? Muita gente usa as ferramentas de inteligência artificial, eu não uso, tenho motivos emocionais para não usar, quer dizer, eu não consigo delegar para a máquina escolher o que vai ser mais importante dentro dessas 8.000 fotos, mas isso é uma questão que não é relevante agora para o nosso papo, né? Eu acho que o mais importante é a gente pensar o seguinte, acho que o caso do Pedro, por exemplo, é como todo o processo de delegação de função dentro de qualquer empresa é sempre muito difícil, tá?
porque a gente se apega aos processos e é muito interessante ele já ter percebido que isso vai ser um problema, porque à medida que você encara isso como um possível problema, você começa a olhar de fora. Quando você está dentro do processo, é muito difícil você conseguir enxergar isso, né? Ele já está de fora, ele viu que isso vai ser um problema lá na frente, já tentou de uma vez. Mas eu acho que a figura do editor, e o editor não é o cara que trata as fotos, o editor como é o editor do jornal, o editor da imprensa, né? O cara que escolhe aquilo que vai ser veiculado, o cara que escolhe a ordem que as coisas vão ser veiculadas, né? O papel principal do editor é esse, né? Selecionar o material e ordenar o material para que a mensagem, para que a narrativa seja estabelecida. À medida que ele consiga treinar um editor para fazer isso, ele passa a ter dentro da empresa dele o departamento de edição, o departamento de escolha, né, e orientação para o cliente. Quer dizer, ele é o fotógrafo, ele é o especialista na captação daquelas imagens, ele é o artista que... Agora, tem uma coisa técnica depois, que é a seleção objetiva das fotos que o cliente vai ver para ver quais que ele vai comprar. E à medida que você consegue estabelecer essa relação de autoridade dessa pessoa para fazer isso, para fazer essa escolha, né? Quando na sua cabeça estiver muito claro que o fulano de tal é a autoridade capaz de escolher as fotos para mostrar para o cliente também entende isso, entendeu? O cliente vai entender que, cara, tem um departamento, não é você que entra em contato com o cliente depois para vender fotos extras, para vender mais um álbum e tal. Tem um departamento de vendas ou de pós-vendas que vai cuidar disso. Não é você que entra em contato mais com o cliente para conversar sobre o contrato, porque tem um departamento lá de contratos não é você que vai ligar para ele para falar, cara, esqueceu de pagar o boleto? Não, tem um financeiro. Então, isso fica muito claro para o cliente, que existem funções, que a sua função é muito mais da criatividade, da parte produtiva da imagem, né? E que vai ter uma pessoa especialista em uma seleção objetiva e técnica dessas imagens para que ele receba o melhor produto possível dentro daquilo que foi feito, né? Receba o filé mignon daquele boi todo que foi desossado. À medida que ele entenda isso, fica fácil, né? A gente não lida com o dono da empresa o tempo todo, a não ser na GoImage, que a gente enche o saco do Christian e do Fábio, né, do seu Antônio e do Rafa. Mas é isso, eu acho que tem isso, sabe? Tem os departamentos e... Bom, você já identificou que esse problema ele vai acontecer, já é bom isso. À medida que você consiga treinar essa pessoa, cara, acho que vai ser natural que o seu cliente entenda isso também, sabe? A relação que existe dentro da empresa de autoridade na hora desse assunto é com esse é o cara desse assunto. Isso acho que fica bem resolvido também, sabe, Pedro? Eu acho que pode ser um caminho, sim. Claro que a energia imposta para aquela pessoa dentro daquele assunto, dentro da minha empresa, que tem o meu nome, se tornar uma autoridade a ponto do cliente perceber, é um pouquinho maior, mas é possível, com certeza, com certeza. Como a gente tem na GoImage, por exemplo, tem a Carol, tem não sei o que, a gente vai falando com as pessoas assim, sabe? Que dentro daquilo ali é até mais fácil falar com elas, porque é mais rápido, eles resolvem de uma maneira mais objetiva, né? Coisas que, obviamente, o Cris ia resolver, mas, gera todo que no final ia ser a Carol que ia resolver, entendeu? Então, saca? Tem toda essa questão. Falando aqui da empresa, né? Essa descentralização de algumas coisas fizeram com que a gente crescesse bastante, sabe? Enfim, eu não sei se isso acaba sendo, talvez fuja um pouco do tema, mas um dos pontos de virada da GoImage foi quando a gente começou a contratar pessoas que elas eram muito melhores do que nós para fazer certas coisas, sabe? Aí a gente começou claro, tem que ter sempre um direcionamento, né? Me parece que, enquanto dono da empresa, a gente tem que passar a lógica da cultura da empresa, passar as diretrizes, passar para onde a gente vai chegar, mas tem certas pessoas que sabem dirigir o carro melhor do que nós, sabe? E a gente tem que também aceitar isso, sabe? Porque, querendo ou não, eu não sei se isso se aplica à escolha das fotos, tá? Eu acho que talvez estou dando uma grande viajada aqui, mas me parece muitas vezes que descentralizar algumas coisas acaba fazendo sentido em prol do crescimento do negócio. Uma das coisas que eu acho que faz todo sentido nesse aspecto é a parte da edição. Não que o fotógrafo não deva editar e fazer essa, tipo, aqui eu quero botar um pouquinho mais de sombra, eu quero, sabe, não que não possa, mas isso exaustivamente toma um tempo muito precioso do fotógrafo, sabe? E quando ele consegue colocar isso, né, para alguém que faz, inclusive, melhor do que ele, isso acaba dando uma certa liberdade. Eu sentia isso, sabe, aqui na GoImage, né? A gente teve algumas pessoas muito importantes que passaram e estão aqui com a gente até hoje,
e que mudaram realmente um pouco do processo, fizeram a gente até enxergar de uma forma diferente, isso foi muito bacana. E aproveitando nisso, já quero pegar e fazer o gancho do Prime, né, para que você que não é Prime ainda da GoImage, torne-se membro Prime, né, é só escanear o QR Code que está aqui na tela e você vai entender tudo o que o Prime oferece para você, os descontos, as imersões que estão ali disponíveis no Academy, só para quem é usuário Prime, sem contar a comunidade, que é o grupo do WhatsApp, que a galera se ajuda pra caramba, troca muita ideia sobre inúmeros assuntos, então é uma comunidade muito engajada e que tem ajudado bastante os fotógrafos aí no dia a dia a sair do ponto A para o ponto B com discussões interessantes lá no grupo também. Além disso, tem acesso aí a galerias com até 100 mil imagens, né? Galerias ilimitadas para você poder facilitar, né, a escolha ou ajudar o seu cliente, né, a fazer a escolha das imagens também. Você pode, inclusive, conduzir a sessão da escolha através do GoImage Gallery, né? E oferecer álbuns, enfim, então é um software bem bacana que a GoImage está oferecendo, tem o GoImage Pay, tudo isso está disponível para quem é usuário Prime na GoImage. Além disso, né, estamos aí fazendo o lançamento do workshop de direção e iluminação aqui em Caxias do Sul no dia 26, e para quem é Prime também tem desconto, então vale muito a pena, torne-se Prime e venha fazer parte dessa comunidade com a gente aqui. Mas o que eu queria perguntar, Pedro, também tentando ir para o lado já do final, para a gente não ter um vídeo muito longo, eu queria entender um pouco nessa parte, como é que tu faz para o cliente não perceber que tu tá nitidamente querendo vender para ele, sabe? Tipo, querendo ou não, óbvio, tu tá ajudando a conduzir ali a escolha, tu quer que ele fique com o melhor material, mas como tu mesmo falou, cara, eu quero que o cara compre 100 fotos, 150. Como é que isso se dá, né? Como é que é essa essência de dizer assim, cara, eu quero que tu fique com o melhor e por trás também, tu quer vender porque, cara, é os teus boletos que estão ali, né? É o dia 5 que tu falou, é o Pix da galera que tem que rolar aí, então, e são várias pessoas trabalhando. Não é uma linha muito tênue entre tu tá mostrando e aí, tipo, o cara, pô, mas parece que ele tá me empurrando as fotos aí, como é que tu faz isso, Pedro? É uma construção longa de morde e assopra. Dá pra resumir dessa forma, assim, sabe? Porque, por exemplo, começa quando? Começa na oferta. Todos os meus ensaios são em versão de risco, entendeu? Então, cara, tu vem, fotografa e fica só com aquilo que tu gostar. Ponto. E se tu gostar? Já começa aí, a pessoa já sabe que ela tá livre pra escolher o que ela gostou, tá? Então já é um primeiro indício. Quando eu vou marcar essa escolha, essa sessão de vendas assistida, eu falo o seguinte, cara, ao invés de eu te mandar um link com um monte de fotos, onde tu vai te atrapalhar e tu não sabe pra onde tu vai e tudo mais, eu vou fazer uma chamada de vídeo onde eu vou te ajudar a escolher as melhores fotos, pra tu ter um material legal. Então a pessoa já, não, pera aí, o bicho tá do meu lado, entendeu? Ele quer que eu, sacou? Então já é um segundo passo. A pessoa vai entender que eu vou ajudar ela a escolher. E durante a escolha, isso é durante aquela sessão de vendas ali de 1 hora, onde eu vou mostrando as fotos, a gente dá, sei lá, 200 fotos que eu mostro, ela vai comprar 30, 40, 50, ou às vezes 10, ou às vezes 5, né? Depende muito do cliente. Ali eu já começo a mostrar as fotos que ela gosta e mostrar que é uma quantidade que ela não vai conseguir ficar com a quantidade que ela esperava, que ela vai ter que ficar com mais. Mas também eu já vou dizendo, cara, tem coisas que dá pra tirar e eu vou te ajudar a tirar. Inclusive, no Academy vai ter uma aula dentro em breve eu fazendo essa escolha, né? Eu peguei um ensaio gestante onde no Academy já tem eu fotografando o ensaio na íntegra. Vai ter agora eu fazendo essa escolha e depois vai ter uma resenha sobre esse ensaio, quanto eu vendi, quantas fotos foram, tal, quanto tempo durou e tudo mais. Então é um pacote completo. Vai ter no Academy, tá sendo editado, tá? Mas durante essa escolha, a gente faz algumas etapas ali, que são etapas-chave e tudo mais. E em algum momento que a gente bota umas fotos meio repetidas, eu já começo a falar, cara, essa aqui dá pra tirar, essa aqui não precisa, entendeu? Essa aqui tá muito parecida. Cara, essa aqui não ficou tão boa. Ah, essa aqui ficou boa. Então eu vou amplificando algumas coisas e também vou dando a minha edição. Tem fotos ali que o pessoal que faz o tratamento aqui que eu vejo, cara, essa foto não ficou tão boa, tá desfocada, a luz não tá tão boa e tal, então eu não quero que ela escolha essa foto, porque eu sei que é uma foto feia, entendeu? Então eu já começo a condicionar para também ter uma seleção mais assertiva na questão estética. Mas, cara, é isso. Basicamente é isso. Tu mostrar que tu não tá querendo empurrar como? Não, essa aqui tu tira. Pode tirar essa daqui. Essa aqui não dá. Essa aqui, ó, eu não gostei tanto dessa. Eu tiraria essa foto aqui.
Então a pessoa tá vendo que tu tá ajudando, né? Sim. Não é aquele vendedor de sapato que tu chega lá na loja, todos os sapatos combinam contigo. Nossa, todas as essa roupas... aqui é a tua cara. Isso. Tu Cara, vai no eletrodoméstico lá, todo vendedor tem todas as TVs em casa. Essa aqui eu tenho uma igual lá em casa, que saca? É uma sutileza. Eu poderia, cara, passar a tarde aqui explicando como é essa sessão, mas não é o intuito. Isso aí interessa, hein? Isso interessa. Depois então, você gravar como é que é essa sessão. Exatamente, isso é lá muito no bacana. Academy tá gravado. Só falta editar, tirar algumas coisas, assuntos pessoais que a gestante falou pra mim ali, a gente vai deixar bonitinho e vai estar no Academy como funciona essa sessão de vendas. Eu tive uma vez uma experiência muito legal e dessa experiência eu tirei, como eu lido hoje com isso. Eu antigamente fazia, Christian, um pacote de fotografia de casamento em que tinha um álbum de 100 fotografias. E aí isso fazia com que o preço ficasse mais alto e de alguma forma assustasse os clientes. Aí um amigo, Leonardo Simões, lá de Vitória, falou, cara, por que você não faz o seguinte? Vende um álbum de 40 fotos, para depois você vender mais fotos extras. E hoje eu explico para o casal isso, olha, se você quiser fazer um álbum, se já quiser deixar o álbum pré-contratado, eu te dou um desconto maior, porque a gente já deixa isso acertado. Consigo parcelar junto com o serviço da fotografia do casamento, então também é uma ajuda. Você deixa pré-contratado um álbum de 40 fotos, que é o álbum de partida. É lógico que vocês não vão conseguir selecionar só 40 fotos para o álbum de vocês. Chegando lá na frente, vocês vão selecionar mais algumas. Vocês vão fazer um álbum de 60, 80, 100, tem gente que faz um álbum de 380 fotos. Agora, então você já sabe que lá na frente você vai ter, mas pelo menos o início do processo você já deixa pronto, um álbum de 40 fotos. Isso é legal porque, como o Pedro explicou, isso traz uma essência de honestidade para o processo, né? Você está explicando para ele que lá na frente ele vai ter uma despesa extra, porque ele não vai conseguir ter só 40 boas fotos, mas que o álbum parte de 40 fotos para ele começar a escolher. E depois, durante o processo de escolha, é legal a gente fazer isso também. Olha, você escolhe todas as fotos que você achar boas, você tem 40 fotos pré-selecionadas, né? Pré-pagas, pré-contratadas. Escolhe tudo que você gostar e eu depois te ajudo a limpar isso. E aí, cara, ele começa a fazer uma seleção de 150. E aí você baixa de 150 para 100, você ajudou muito ele, porque você tirou 50 fotos, vamos supor, a R$44, você entendeu? E você baixou em 2.000 e tantos reais a despesa dele, mas ele continua com uma despesa de R$4.400 com 100 fotos, você entendeu? É um processo que, ao mesmo tempo, você consegue vender bastante, e é um processo honesto, assim, que ele entende que você... Então, essa coisa de você falar, escolhe tudo que você gostar e depois juntos a gente limpa um pouco isso, a gente enxuga isso para não ficar tão caro. E aí o cara entra nesse esquema realmente de botar coraçãozinho em todas as fotos que ele gostar daquela galeria e, eventualmente, ele faz uma primeira limpeza e depois, junto com a gente, é um processo bom esse. O saldo acaba sempre sendo positivo porque tu deu essa liberdade, ele gostou de muitas fotos, não ficou mais com medo porque ele sabe que vai ter uma curadoria extra depois para baixar essas imagens, mas na média ficou ainda mais alta. Ele já foi preparado lá atrás que ele vai ter essa despesa, quer dizer, não é uma surpresa para ele. Sim, tu já preparou o terreno para isso, claro. Exatamente. É lógico que a gente tem casos e casos. Tem um casamento enorme, que eu fiz casamento de 2 dias, né, com 2 cerimônias e tal, aqui em Itaipava, casamento enorme, e que a pessoa escolheu 380 fotos, se assustou com o valor final de como ia ficar o negócio do álbum, e aí quis baixar, só que ela entrou numa de que ela não quer ter outra despesa, a não ser o que ela já pagou. E aí ela não consegue nunca chegar nas 40. Mas assim, uma pessoa que escolhe 380 fotos, ela dificilmente vai fazer um álbum com menos de 100, porque ela se apaixonou por aquelas 380 fotos. Então você chega no máximo na metade, a gente está falando de 190. Você entendeu? Ela não vai fazer um álbum com menos de 100 fotos. E ela esbarrou no problema que ela não quer ter outra despesa, ela quer separar 40. Eu falei, cara, fica à vontade. Dessas 190 para baixo, eu já não consigo te ajudar. Você entendeu? Porque você escolheu, não sou eu que vou te dizer o que é importante, quais são as 40 mais importantes dentro dessas 190. E aí fica a critério dela. Cria-se um impasse que é um impasse interessante, né, cara? Tem algum gatilho de urgência do tipo assim, cara, agora mas tu tem um mês pra pegar e fazer isso, porque senão tem alguma taxa extra. Ontem mesmo, falando com a Bruna, ela tem uma parada assim, tipo, ela é um pouco rígida, assim, em alguns aspectos. Cara, ó, eu vou até aqui, sabe? Aí ela acaba cobrando algumas taxas extras. Isso tu tem também ou não? Eu tenho a partir de 180 dias da entrega das fotos. Quer dizer, o cara tem 6 meses para escolher as fotos que vão para o álbum. A partir daí, ele paga uma taxa de 10%, que é uma taxa bem alta.
tá? E que assusta. E que, obviamente, que lá na frente eu dou essa mordida, mas também dou uma soprada, como o Pedro falou, não vou cobrar exatamente os 10%, vou dar um desconto. Olha, consegui um desconto aqui com o pessoal da Goimas lá, que é bacana pra caramba, consegui um desconto com eles, não preciso cobrar os 10%, mas eu preciso que você me escolha isso até porque vai virar a tabela, porque já são outros 6 meses, e porque, você entendeu? Não, e é verdade, eu acho que é uma regra do negócio. É uma regra do negócio. Exatamente, exatamente. Muito bem, e esse foi mais um Papo GoImage. Se você gostou, deixa aí o seu like, coloca o seu comentário se você concorda, não concorda, o importante é a tua participação. Se inscreve no canal também pra gente, enfim, sempre trazer assuntos aí cada vez mais importantes e relevantes para o universo da tua fotografia, do teu marketing, da tua parte comercial. Então, é isso e nos vemos no próximo Papo GoImage.